Essa paz que sinto em minha alma é porque eu louvo, eu amo ao meu Senhor. Não, certamente não é por conta das circunstâncias. E o texto que a gente tem diante de nós nessa manhã vai falar um pouco sobre quem está no controle. Quem está no controle. Se você puder abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 8, eu espero que também seja uma eh, preparação para aquilo que a gente vai ouvir em seguida no momento de estudo bíblico, com o pastor Augustus, nos instruindo sobre como devemos tratar as nossas palavras. Eclesiastes capítulo 8 diz o seguinte: quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito ou sobre o vento, em algumas versões, para o reter. Nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para o seu próprio mal. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentam o lugar santo foram esquecidos na cidade de onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração do ser humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus, mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Por isso, exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia e nem de noite se consegue conciliar o sono. Contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender as obras que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queria convidar as crianças que pudessem vir até aqui à frente. Bom dia, crianças. Quem aqui sabe brincar de Simon Says? Todo mundo sabe brincar disso. Em português, é o mestre mandou. O mestre mandou. É uma brincadeira muito interessante. E o foco dessa brincadeira revela algo muito legal no coração da gente. O que é que isso revela?
que a gente gosta de estar no comando. A gente gosta de dizer sempre aos outros o que os outros devem fazer. A gente sempre gosta de ser aquele que está no comando da brincadeira. E, num certo sentido, é legal brincar e poder fazer essas brincadeiras com os amigos, mas quando a gente cresce, a gente precisa dar um passo além daquilo que o nosso coração deseja para saber que tem uma outra pessoa no comando da nossa vida. E essa pessoa não é a gente. Essa pessoa não é sequer os nossos pais, a quem a gente deve obediência, desde pequenininhos como vocês. Mas essa pessoa é Jesus Cristo. É Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Tá certo? E é isso que a gente vai aprender hoje. A gente vai aprender que a brincadeira, ela revela um pouco da nossa vida adulta, quando a gente crescer. Entretanto, a gente precisa colocar o nosso coração sempre disposto a saber que desde pequenininhos como vocês, é Deus quem controla a nossa vida. Tá bom? Vamos orar? Vocês oram comigo? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é quem controla a nossa vida. Que a gente aprenda desde cedo a depender de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agora, o mestre mandou vocês sentarem e ficarem caladinhos. Gente, a ilustração que eu queria começar hoje é para quem gosta de Senhor dos Anéis. Rohan estava absolutamente cercada por inimigos que eram muito mais fortes, muito mais numerosos. Quem lembra do filme As Duas Torres vai lembrar daquele momento tenebroso em que as pessoas estavam ali atrás daquela muralha, mas certamente a força deles não seria suficiente para fazer com que os inimigos não entrassem. E tudo que Theoden podia fazer ali era lutar e resistir dentro da fortaleza enquanto havia força, enquanto havia vida, enquanto havia algum suspiro. E eles fizeram isso até que finalmente a fortaleza foi rompida. E quando a fortaleza foi rompida, a gente pode ver e ler no livro o terror, o pavor. Eles se desbaratinaram, eles não sabiam o que fazer. E tudo o que Theoden tinha era uma promessa de um velho barbado, Gandalf, que disse que no 5º dia, de manhã, ele desceria as colinas com alguns amigos. Mas aquela promessa não parecia que iria acontecer, porque os inimigos já estavam entrando. E talvez aquilo tenha sido tarde demais. Talvez o Gandalf não conseguisse, por hipótese alguma, cumprir as suas promessas. Muitas vezes na vida, queridos, a gente se vê em circunstâncias parecidas, onde tudo parece estar perdido, onde a gente não vê solução, a gente não vê saída, mas é precisamente nessas horas que o Senhor testa a nossa fé. É impressionante como os momentos mais felizes da nossa vida, e ele vai falar sobre felicidade aqui no final do texto, não são necessariamente perdidos em relação ao teste da nossa fé. Quando Deus nos concede coisas e bens e bênçãos, nós também somos testados para saber onde está o nosso coração. Se o nosso coração está nessas coisas ou se está no Senhor. Entretanto, eu acredito que alguém chamou de o pilão de Deus é quando nós somos quebrados, é quando parece que não há solução, que nós temos oportunidades ainda maiores de fazer com que a nossa fé seja testada diante do Senhor. Nem sempre, queridos, a gente pode controlar o que acontece com a gente, mas a gente sempre pode controlar como nós reagimos àquilo que acontece com a gente. E é precisamente isso que a gente vai perceber aqui nesse livro. O problema não é o que está acontecendo fora de você,
mas dentro de você. Essa música tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. A paz que nós temos, ela é supracircunstancial. Quando tudo vai bem, é muito tranquilo estar em paz. Mas a paz que excede todo o entendimento é aquela que só o crente verdadeiro pode ter. É aquela que só aquele que conhece a Cristo, aquele que sabe precisamente que o Senhor da glória é aquele que está com você. Essa paz é aquela que nós devemos buscar. Às vezes a gente precisa reconhecer, queridos, que quando algo sai do nosso controle, é precisamente o melhor momento para que Deus trabalhe a nossa fé. O apóstolo Paulo e outros extraordinários homens da Bíblia tiveram essas experiências. Houve um momento até em que o apóstolo Paulo se desesperou da própria vida. Entretanto, era naqueles momentos que o Senhor mais falava e mais usava os homens de Deus. Hoje, a gente perde o controle, a gente perde a fé por muito pouco. Não precisa acontecer o que estava acontecendo em Rohan ou o que aconteceu com o apóstolo Paulo, mas coisas pequenas na nossa vida, queridos, por conta da fragilidade da fé dos crentes de hoje em dia, são capazes de tirar a gente de igreja. São capazes de fazer com que pessoas deixem de se falar umas com as outras. São capazes de fazer com que consequências terríveis possam acontecer, porque a coisa não foi do seu jeito. Porque a coisa não aconteceu precisamente como você gostaria ou como você imaginava. Isso demonstra que os crentes de hoje em dia estão bebendo de uma falsa teologia que colocam o homem no centro de todas as coisas e relegam a Deus um papel simplesmente de responder positivamente às nossas inquietações, aos nossos desejos, àquilo que nós achamos que é bênção e que, se Deus não nos der, Ele está contrariando aquele que Ele deveria honrar. Aliás, isso é muito utilizado hoje em dia. Depois de trazer, queridos, toda a sua experiência, eu estou falando de Salomão aqui agora, de erros e de deslizes debaixo do sol, ele agora vai trazer um quadro muito mais aplicativo, mostrando pela sabedoria que em momentos cruciais nós precisamos ser lembrados quem está no comando da nossa vida, quem está no controle da nossa vida. Antes de chegar a conclusões, é importante que eu e você analisemos a nossa própria vida, a nossa própria experiência. Como você ou como eu reagimos quando não temos controle de alguma coisa? Quando alguma coisa foge do script, daquilo que nós idealizamos, seja documentalmente, seja em relação ao emprego, seja em relação aos nossos relacionamentos interpessoais, como é que a gente reage quando a coisa não acontece precisamente como a gente imaginava? E agora, fazendo esse autoexame, é importante que a gente passeie aqui pelas respostas de Salomão. Em primeiro lugar, queridos, versículos 1 a 4, ele traz a experiência de um rei. Ele traz a experiência de um rei humano, de alguém que está no controle, pelo menos de uma parcela da sociedade. Alguém que está no controle ou no comando de um grupo de pessoas ou de um certo reinado. Vamos ler aqui os versículos de 1 a 4. Quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Ele começa trazendo uma aplicação muito interessante aqui. Muitas vezes, queridos, nós não sabemos agir, e ele vai falar sobre isso no segundo ponto aqui, nós não sabemos agir, nem quando agir, e por isso até o nosso próprio jeito, o nosso próprio rosto, as nossas próprias reações revelam que nós não estamos no lugar correto em relação ao nosso coração. Revelam que nós não estamos prontos ou maduros na nossa fé. E crentes, por favor, me escutem, nós precisamos crescer. Nós precisamos entender que a nossa caminhada com Cristo, ela não pode se estagnar, mas ela precisa ser um processo que vai nos levando cada vez mais para perto da cruz do Calvário, cada vez mais para perto de uma vida de santidade, cada vez mais para perto de uma vida que sabe reagir precisamente
quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Versículo 2, eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Há aqui uma possibilidade dele estar citando o quinto mandamento. O quinto mandamento diz: honra a teu pai e a tua mãe, e tanto as escrituras como a Bíblia, tanto o Velho Testamento como a Bíblia como um todo, o Novo Testamento, Paulo faz isso em Romanos capítulo 13, aplica esse princípio às nossas autoridades. Pedro faz isso em 1 Pedro capítulo 3 também. Aqueles que estão em autoridade sobre nós precisam ser honrados, nós precisamos orar por eles, eles precisam do nosso respeito, da nossa honra, da nossa oração. E isso é um juramento que nós fazemos diante de Deus. Versículo 3, não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar o que você está fazendo? Quem teria essa ousadia de falar com um rei humano e de dizer, quem você pensa que é? Você está pensando o que para fazer esse tipo de coisa? Quando estamos na presença de alguém assim, nós até nos comportamos de forma diferente. Às vezes tremem as nossas pernas. E, queridos, é impressionante como isso aqui, no fim das contas, nos ensina a como nós devemos estar na presença de Deus, o Rei de fato soberano, o Rei que de fato fala sobre si mesmo, que ninguém pode questionar o que faz. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou, agindo eu, diz ele, quem impedirá? Aquele que diz acerca de si mesmo essas coisas precisa ser compreendido como quem tem o domínio soberano de tudo aquilo que acontece nesse mundo, inclusive na sua própria vida. Aliás, em Romanos capítulo 9, quando fala das escolhas de Deus em relação à nossa própria salvação, o apóstolo Paulo, citando Isaías, ele chega ousadamente a dizer da boca de Deus: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Acaso pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? No fim das contas, queridos, Deus vencerá. Agora, o que nós precisamos entender é que ele, como um rei soberano que é, faz tudo para o nosso próprio bem, faz tudo para a sua própria glória, mas a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele chega em Romanos capítulo 8 a dizer que ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. Reconhecer que as coisas nem sempre vão ser do seu jeito é extremamente importante para que a gente saiba ter controle nessa vida. Muitos crentes hoje em dia, e talvez você que está aqui sentado, perdem o controle das coisas porque vocês não sabem agir na hora da dificuldade. Porque vocês colocam princípios em jogo, mas não colocam o conforto de vocês em jogo. Porque muitas vezes vocês colocam a palavra de Deus, que é clara, que é objetiva, que é direta. Vocês colocam isso em xeque, mas vocês não colocam os planos de vocês nas mãos de Deus para que Ele faça precisamente aquilo que Ele quer, em detrimento daquilo que você deseja. Se um rei humano é tratado dessa forma e com um tremor nas pernas dessa forma, queridos, quanto mais como crentes nós deveríamos nos portar assim diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Perca o controle da sua vida para Deus. Perca o controle da sua vida para Deus. Hoje nós vivemos numa sociedade que tudo que deseja é ter o controle. Eu quero ter alguma coisa porque eu quero planejar o meu futuro. Eu quero ter alguma certeza. Eu quero passar num concurso porque eu quero ter estabilidade. Tudo o que nós fazemos é simplesmente para que nós tenhamos o controle da nossa vida. E todas as pessoas que conquistam o controle da sua vida e se esquecem de Deus, se desesperam. Se desesperam. E daqui a pouco a gente vai entender por quê. Porque tem algumas coisas que não mudam na vida. Tem algumas coisas que permanecem. E a gente precisa, em primeiro lugar, aproveitar como crentes o controle soberano de Deus. Tem
Eu acho que ele aprendeu isso com outra pessoa, mas meu pai dizia que quando algo não tem solução, o problema já está resolvido. Vê que coisa interessante. Quando alguma coisa não tem solução, a gente vai ficar se perturbando por quê? Ou a gente confia que aquilo que não tem solução humana tem solução divina, ou a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, batendo cabeça na parede, se preocupando, perdendo o sono. E ele vai falar sobre perda de sono aqui. Por quê? Porque a gente não consegue abrir mão do controle da nossa vida para o Deus do universo. Não são as circunstâncias que precisam mudar, mas os nossos corações. Porque muitas vezes as circunstâncias são colocadas precisamente porque Deus está trabalhando o coração da gente. Então, primeiro, aproveite o controle soberano de Deus. Se você é crente nessa manhã, assim como você se submete ou deve se submeter a um rei humano, submeta-se ao rei do universo. Àquele que não apenas criou todas as coisas, mas faz com que todas elas sejam controladas pela palavra do seu poder. Pense em como cada dia da nossa vida, Salmo 139, foi escrito e determinado sem que nenhum deles houvesse. E se tal conhecimento era maravilhoso demais e sobremodo elevado para Davi, que inspirado por Deus escreveu essas palavras, eu e vocês podemos ter o mesmo tipo de sentimento. A gente pode não entender, a gente pode não saber as razões de algumas coisas, mas a gente pode confiar. Por quê? Porque a vida traz uma certa estabilidade. Deus criou as coisas e algumas delas absolutamente não mudam. Semana passada a gente falou aqui sobre o conceito de semana. Deus criou 7 dias e até hoje, por mais que os poderosos tentem, a semana continua sendo estabelecida por Deus. Deus criou homem e mulher, e ainda que a ciência ou a falsa ciência tente mudar isso, o homem continua sendo homem, mulher continua sendo mulher. Deus criou dia e noite, e não há absolutamente nada quem vai fazer com que o movimento de rotação e de translação da Terra seja mudado por conta disso. Deus criou as estações do ano. E todo ano a gente tem que passar, botar agasalho, nesse momento ter que andar praticamente sem camisa, porque o calor é grande demais. Por quê? Porque Deus estabeleceu as coisas do jeito que elas são. Deus estabeleceu as coisas do jeito que elas são. Lutar contra isso é uma loucura. Existem certezas na vida. Deixa eu ler com vocês versículos 5 a 9. O texto diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta mal nenhum. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. A gente vai se aprofundar um pouco nisso mais na aplicação. Porque há um tempo e há um modo para todo propósito. Porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer. Não é verdade isso? Pois quem poderá dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito, sobre o vento, para o reter. Nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate. E a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra para o seu próprio mal. Queridos, há algumas coisas na vida que são certas. Aqui Salomão elenca algumas, me permita falar pelo menos 4 aqui. Primeiro, o tempo passa e não há absolutamente nada que você possa fazer em relação a isso. A indústria da beleza, a indústria da saúde está aí para provar isso. Para provar isso. De vez em quando é bom dar uma recalchutada, fazer alguma coisa no cabelo, vai lá em Look Hair para fazer alguma coisa específica, tentar mudar o visual. Entretanto, queridos, o tempo passa. As rugas chegam. O tempo passa e, no passar do tempo, nós precisamos entender que não tem como voltar atrás. Isso tem a ver com a nossa forma física, isso tem a ver com as palavras que saem da nossa boca, a gente não tem como voltar atrás das coisas que a gente diz. É por isso que a gente precisa saber o tempo e o modo. Isso tem a ver com as escolhas que a gente faz, pequenas que sejam. Pequenas que sejam. Tudo que a gente faz tem consequência. Mário Quintana, uma vez, falando sobre isso, diz que
O presente é o tempo em que você pode fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, mas o presente passa como um pássaro que voa e nunca mais volta. O momento de agora, ele não tem como voltar atrás. Ainda que você veja o vídeo dizendo isso daqui a pouco, esse é um tempo passado, é um tempo ido. E entre o momento em que você vira esse vídeo e agora, há tantas coisas que nós podemos fazer, pensar, agir, que podem acontecer, circunstâncias, mudanças. Uma rádio muito conhecida no Brasil diz que em 20 minutos tudo pode mudar. Em 20 minutos tudo pode mudar. E não é verdade? Talvez em menos tempo que isso. Às vezes, um estalar de dedos. Algo acontece que muda o curso de uma família, muda o curso de uma história, de uma nação. O tempo passa. O tempo não para. Se quiser usar Cazuza como exemplo aqui. Segundo lugar, queridos, não apenas o tempo não para, mas Deus tem um plano irreversível. E ninguém pode mudar isso. Esse texto nos informa acerca desse plano irreversível de Deus. E não apenas esse texto, mas outros textos nas Escrituras nos falam sobre esse controle, esse domínio. E é impressionante como esse controle e esse domínio de Deus vão trazer reações diferentes, em detrimento de como você confia em Deus. Em detrimento de onde está o seu coração, onde está a sua vida em relação ao seu relacionamento com Deus. Porque pode ser que esse controle absoluto de Deus traga para você raiva de Deus, pavor de Deus, porque as coisas não acontecem do seu jeito. Mas pode ser também que esse controle de Deus traga a você uma paz supracircunstancial, que faz com que você se quede diante daquele que tem todo o domínio. Ainda no versículo 8, queridos, tem uma terceira coisa que não tem jeito. É para a morte. Ninguém sabe o dia da sua morte, diz o texto. E por mais que as pessoas lutem contra isso, por mais que os poderosos, os ricos, os cientistas tentem fazer alguma coisa que prolongue a nossa vida, desde o dilúvio, desde Gênesis capítulo 9, o Senhor Deus diz que há um limite para os anos do homem. Se eu não me engano, o limite lá foi 120 anos que foi colocado. Talvez alguém chegue lá perto, mas eu não conheço ninguém que tenha mais do que isso. Eu não conheço absolutamente ninguém que tenha passado dos 120 anos de idade. Por quê? Porque, como Paulo diz em Atos capítulo 17, Deus estabeleceu limites, tanto de tempo quanto de espaço, para que a gente possa agir. E não importa quem você seja. Não importa o seu dinheiro, não importa a sua fama, não importa o seu louvor, não importa a sua grandeza diante dos homens. Todos somos igualmente limitados diante daquele que tem todas as coisas. E um dia, todos nós fecharemos os nossos olhos aqui. Um dia, nós precisamos estar prontos, porque a morte é absolutamente certa. Em quarto lugar, finalmente, queridos, haverá um dia, ou depois da morte, ou no momento do retorno de Cristo, em que todos nós prestaremos contas diante de Deus. Essas quatro realidades aqui são imutáveis. E como crentes, sabendo que Deus é que está no controle de todas as coisas, nós devemos reagir a elas de uma forma diferente de um ateu, de uma forma diferente de alguém que diz não conhecer a Deus. Porque alguém que não conhece a Deus deve temer essas coisas aqui. Como assim o tempo não para? Eu quero que pare. Eu quero que esse momento que eu tô, talvez você esteja vivendo um momento glorioso na sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo está dando certo. É como se os planetas estivessem alinhados e você fosse o centro de todas as coisas. E tudo que você toca vira ouro. Tudo que você faz dá certo. Aí você diz, eu queria que o tempo parasse aqui. Eu queria que nada mudasse. Deixa eu contar um segredo, vai mudar. Porque a vida é uma roda gigante. Às vezes a gente está em cima, às vezes está embaixo. Às vezes está subindo, às vezes está descendo. O tempo não para. E se você não tem Deus como esteio da sua vida, queridos, isso é absolutamente surreal. Isso traz desespero. Como assim? Mas se você tem Cristo, tudo bem que o tempo não pare.
O sábio conhece o tempo. Ele sabe que colocar a nossa vida nas mãos de Deus é colocar as nossas vidas em quem sabe precisamente aquilo que vai acontecer no dia de amanhã. Deus tem um plano irreversível para você. Querido, se você não conhece a Deus como seu Salvador, isso é desesperador. Se você não conhece a Deus como seu Salvador, isso não é apenas desesperador, mas para você, você pode pensar que é até injusto. Não é não. Você continua escolhendo os seus próprios caminhos. Você continua indo atrás dos seus próprios desejos. Você jamais vai poder culpar a soberania de Deus se algo der errado na sua vida. Hoje, nessa manhã, você tem a oportunidade, mais uma vez, de ouvir o Evangelho e se entregar a Cristo e a Cristo somente. Entretanto, se você for crente, esse pensamento traz prazer, traz descanso. Ele sabe para onde ele está me levando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque ele está comigo. Ele está me levando para as águas de descanso, para os pastos verdejantes. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, e que o produto da oliveira minta, que os currais não haja gado, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que tudo dê errado, ainda assim eu me alegro no Deus da minha salvação. Ainda que a terra se transtorne, as águas tumultuem e espumejem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, jamais a abandonará. Deus está com ela desde antemanhã. Salmo 46. Queridos, esses textos trazem para mim e para vocês, que somos crentes em Cristo Jesus, a perspectiva de aproveitar as certezas da vida. A morte. A morte também, querido. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Tem jeito para tudo na vida, menos para a morte. Que tolice. Isso é precisamente aquilo que você deve sentir se você não conhecer a Deus. A morte é o fim. A morte é um desespero. A morte é um pavor. Porque você não sabe em quem você tem crido. Porque você não tem convicção de sua certeza de salvação. A gente está ouviu aqui 1 João, que nos instruiu sobre isso objetivamente. Nós podemos saber em quem temos crido e estarmos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Mas se você não tem essa convicção, se você não tem a Cristo como seu Salvador, é compreensível o seu pavor. Entretanto, para aqueles que são crentes, para aqueles que entendem que a morte é o nosso encontro com Cristo. Você sabe qual é o melhor dia da vida do crente? O melhor dia da vida do crente é o dia da morte. Porque quando ele fechar os olhos aqui, ele vai abrir os olhos e o seu Salvador vai estar com os braços abertos para recebê-lo. Pode não ter jeito para outras coisas, mas para a morte já teve. Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que nos livra de todos os temores, inclusive o temor da morte. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em quarto lugar, há um dia em que todos haverão de prestar contas diante de Deus. E se você tem vivido de forma indissoluta diante de Deus, se você tem vivido como se Deus não existisse, se você tem rejeitado a Cristo, queridos, esse é um dia que deve trazer para você temor e tremor, porque Ele vem com um cetro de ferro na mão. E Ele vem para, de uma vez por todas, separar aqueles que ouvirão de si mesmo: bem-vindos, bendito do meu Pai, venham para o reino do seu Senhor. E aqueles que serão eternamente rejeitados por Ele. Mas se você é crente, você sabe que o julgamento já foi feito. Que quando Jesus Cristo disse naquela cruz, tetelestai, está consumado, Ele estava consumando a ira de Deus contra o seu pecado. Ele levou sobre si as nossas dores. As nossas enfermidades tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
essas certezas da vida, que trazem pavor a quem não conhece a Deus, devem trazer paz e segurança àqueles que o têm como Salvador e Senhor de sua vida. Terceiro lugar, não apenas, queridos, aproveite o fato de Deus ter o controle soberano de todas as coisas, não apenas aproveite as certezas da vida, mas aproveite também as incertezas da vida. Porque nem tudo é certo nessa vida. Nem tudo acontece do jeito que a gente quer. Nem tudo acontece do jeito que provavelmente deveria acontecer. Às vezes a verdade é essa. Acontecem algumas coisas que a gente diz, meu Deus do céu, como é que algo assim pode acontecer? Como é que um cidadão tão mau, tão trágico, tão é, ímpio, pode prosperar? E Deus parece que está abençoando. E como é que aquele outro irmãozinho, que é tão fiel, que é tão centrado nas coisas do reino, do evangelho, ele não consegue prosperar? Bom, depende de que tipo de prosperidade você esteja pensando, para começo de conversa. Entretanto, mesmo nessas coisas proverbiais da vida, as inconsistências da vida também devem trazer o crente para um lugar de controle e de segurança e de saber como agir e como reagir em detrimento das coisas. Deixa eu ler com vocês os versículos 10 a 14. O texto diz assim: assim também viu os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentam o lugar santo foram esquecidos na cidade de onde fizeram bem. Também isso é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração do ser humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Aqui é um dos poucos textos na Bíblia em que parece que o sábio dá uma razão pela depravação do coração humano. É como se Deus permitisse que algumas coisas acontecessem, que algumas, entre aspas, injustiças acontecessem, para que o homem pudesse tentar justificar a sua maldade. Porque tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa, peraí, se fulano faz o que faz e tudo dá certo na vida dele, por que eu não posso fazer a mesma coisa? Lembrei da minha mãe aqui. Você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo, meu filho. Se você for filho de Deus, você é filho de Deus. Não importa como ele trata os outros, importa como você deve tratá-lo. Não importa, queridos, se nessa esfera ou debaixo desse sol, lembrem-se disso. Se vocês se lembrarem que a leitura desse texto deve sempre trazer a perspectiva debaixo do sol. A gente nunca vai esperar que todas as coisas deem certo, porque desse lado da glória, nem tudo dá certo. Desse lado da glória, algumas coisas fogem do nosso controle. Algumas coisas fogem do nosso controle. Então o seu mal continua sendo o seu mal. E Deus não vai ser culpado por isso. Versículo 12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, a vida dele se prolongue. Eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Aqui é a perspectiva que o pastor Sam chama de uma janela. Não é para que a gente saia de debaixo do sol e encontre alguma certeza. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme a Deus. Versículo 14. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Queridos, essas coisas não fazem sentido. As pessoas pensam assim, se Deus é justo, por que ele não trata já com a justiça absoluta tudo aquilo que acontece aqui nesse mundo? Porque o que está acontecendo aqui é apenas por um estalar de dedos, por um abrir e fechar de olhos. E Deus está nos preparando para uma vida eterna na sua presença. O grande problema é quando nós colocamos o nosso coração e o nosso foco aqui. O ser humano hoje em dia, e o crente, infelizmente, hoje em dia, tem sido ensinado que o foco é esse aqui. A bênção é quando você recebe aqui. É quando você recebe a cura aqui. É quando você recebe a pessoa que você quer nos seus pés aqui. É quando você recebe uma resposta positiva aqui. Queridos, isso é muito pequeno. Isso aqui tem prazo de validade. Lembra do que a gente viu no ponto passado? Isso aqui vai passar, isso aqui gira.
Se o nosso coração está nas coisas daqui, o apóstolo Paulo relembra a gente que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não tem como ter felicidade verdadeira, não tem como ter realização verdadeira. Por quê? Porque o que é novo hoje, o que é fantástico hoje, vai estar obsoleto amanhã. Vocês lembram quando saiu o iPhone X, o 10? Meu amigo, frenesi total e absoluto. É o melhor telefone, ninguém vai poder fazer um melhor telefone do que esse aqui. Quem quer um desse hoje em dia? Está ultrapassado. Faz 2 anos, gente, isso aí. Assim é a vida. Talvez mais, né? A vida é assim. As coisas vão ficando para trás. E se o nosso coração estiver nelas, a gente está perdido. Mas se o nosso coração... Se a gente lê o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, e ao invés de pensar nas coisas que são aqui de baixo, pensarmos nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, e colocar o nosso coração nas coisas onde Cristo vive, e nos despirmos do nosso próprio pecado aqui, a vida vai fazer um sentido completamente diferente. Completamente diferente. Muitas vezes, a gente quer que Deus julgue como a gente julga. Tem muita gente, eu queria que você ouvisse aqui, tem muita gente que se acha, ou que até pode ser, diante dos homens, equilibrado, sábio, justo. E fica irado quando as coisas não acontecem do jeito... Rapaz, por que fulano está se dando bem se ele está fazendo tanta coisa errada? E isso fica no coração. E isso vai para a alma. E a amargura, querido, eu ouvi ontem que a amargura é um veneno que você toma para você pensando que é o outro que vai morrer, mas quem vai morrer é você mesmo. Não sei de quem eu ouvi isso ontem. Se Deus tivesse agido assim com a gente, queridos, a gente estava quebrado. Se Deus tivesse agido com a gente como a gente quer que aconteça para os outros muitas vezes, nenhum de nós estaria aqui. Se Deus tivesse tratado esse pastor aqui de acordo com a vida pregressa dele, de acordo com os pensamentos perversos do seu coração, certamente nenhum de vocês estaria aqui para ouvi-lo. Da mesma forma, se Deus tratasse cada um de vocês de acordo com as suas vidas pregressas, de acordo com os seus pecados, nenhum estaria sentado também. Porque nós todos teríamos sido fulminados pela ira de Deus. Entretanto, a ira de Deus foi canalizada na pessoa de Cristo para que eu e vocês pudéssemos ser perdoados. E assim a nossa justiça precisa exercer em muito a dos escribas e fariseus. Ele é paciente. Queridos, até as inconsistências da vida Deus usa para o bem do seu povo. E em último lugar, versículos 15 a 17. Aproveite as perguntas que você não consegue responder. Versículos 15 a 17, o texto diz assim: por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Eu vou falar pouco sobre isso aqui, porque já é a 4ª vez que Salomão traz essa aplicação. Crentes, aproveitem a vida de vocês com alegria. Aproveitem as circunstâncias que Deus coloca a vocês. Façam amigos. Façam amigos que sejam crentes, que sejam bons. Usem a vida de vocês para abençoar pessoas que não conhecem a Cristo. Usem a vida de vocês como um meio feliz, como um meio alegre, de fazer com que a fragrância linda do Evangelho de Cristo seja conhecida. Vivam! Tem tanta gente que só está querendo dinheiro. Tem tanta gente que só está querendo poder, tem tanta gente que só está querendo estabilidade. Queridos, aproveitem o dia de hoje, basta cada dia o seu próprio mal. Isso é poderoso demais. Mas o texto continua. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite consegue conciliar o sono. Tem gente assim, que não consegue dormir. É número para um lado, é trabalho para o outro, é confusão, é precisando de resolver alguma coisa que não tem solução.
Nem de dia nem de noite consegue conciliar o sono. Contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Ele não consegue compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá chegar. Veja, tem muita gente que acha que entendeu Deus. Tem muito teólogo hoje em dia. Tem muito teólogo hoje em dia que são os apologetas da nossa época, que é gente mais inteligente do que eu, com certeza. Que não, chegou, Deus é racional. É fácil entender Deus, é fácil colocar. Queridos, Deus é incompreensível. Na oração que foi feita, que trouxe a resposta do catecismo, quem é Deus? Deus é incompreensível. Deus é espírito infinito, eterno, imutável em seu ser. Deus é um espírito puríssimo. Ele é santo, ele é poder, ele é majestade, ele é glória, ele é soberania. Não há como compreender a Deus. Davi disse, Senhor, quem pode compreender as tuas obras? Paulo disse, ó profundidade das riquezas. Ó profundidade das riquezas. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Isaías capítulo 40 fala que cada detalhe do universo é como um pingo que cai num balde. É como um grão de pó na balança ser comparado com Deus. Ele mede o universo a palmos. Ele tem absolutamente tudo sob controle. Queridos, é impressionante como muitas vezes nós queremos nos fazer sábios ao ponto de entendermos o incompreensível. Nós não temos todas as respostas. Quantas vezes as pessoas procuram a gente como pastor e contam as coisas que têm acontecido. E a gente fica olhando e diz, meu Deus do céu, como é que isso pode acontecer? Eu não sei, eu não tenho resposta. A gente não tem resposta para tudo. Não achem que a gente vai ter resposta para tudo, porque não acontece assim. Nem sempre sabemos, mas mesmo não sabendo as respostas, a gente sabe que há uma resposta. E a gente conhece quem sabe as respostas. E é isso que deve trazer tranquilidade para o meu coração e para o seu coração. Fé não é certeza absoluta de tudo aquilo que a gente pode tanger, de tudo aquilo que é tangível diante dos nossos olhos. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Muitas vezes a gente é tão racional que o que a gente tem não é fé, é uma compreensão absolutamente teológica de todas as coisas. E a gente consegue ser racional até na nossa fé. Meu amigo, eu não quero essa fé, não. Porque no dia que eu não conseguir entender alguma coisa, está aqui o sábio, o mais sábio de todos, quer e não consegue. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Queria trazer no final 4 aplicações aqui. O que é que esse texto ensina para a gente? Como é que a gente pode viver nos dias de hoje, de frente dessas conclusões aqui de Salomão? Às vezes, há aspectos na sua vida que você reconhece que perdeu o controle. E esse texto é como se Cristo estivesse olhando para você e dissesse, calma, tem jeito. Tem jeito. Há um Deus soberano que ninguém pode perguntar por que o Senhor fez assim? O que fazes? Se renda a Deus nessa noite, nessa manhã. Você pode pensar, mas peraí, isso é fraqueza. Se render é sinal de fraqueza em qualquer guerra, queridos. Mas quando você tem do outro lado não apenas o rei do universo, mas um rei amoroso e perdoador. Me permita dizer isso com todo o amor possível no coração de um pastor. Renda-se. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Ainda que você não entenda. Ainda que você não entenda, creia. Se renda a ele. Segundo lugar, fazendo isso, você vai ter controle da situação. O sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Seja sábio.
Tem tantos crentes hoje em dia que perdem o controle das situações porque não tem o fruto do Espírito. Domínio próprio, queridos, é fruto do Espírito. Acontece alguma coisa e você reage de uma forma ímpia. Acontece alguma coisa e você reage de uma forma que não glorifica a Deus. Você continua correndo atrás dos seus próprios interesses, do seu próprio coração. Não seja assim. Não seja assim. Saber a hora e a forma de agir é fundamental para demonstrar maturidade cristã. Quando você está sendo esmagado por todos os lados, quando você está sendo bombardeado por todos os seus inimigos, lembre-se do Salmo 2. Quando Davi estava numa caverna, rodeado de inimigos muito mais poderosos do que ele. E ele disse, eles estão imaginando coisas vãs. O que é que eles pensam que podem fazer contra o ungido do Senhor? E ao invés de irar-se contra eles, ele se levanta, sabendo que Deus está no controle, que Deus prometeu a Cristo as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Ele se levanta e ele diz assim, deixem-se advertir, juízes da terra. Está todo mundo aí falando sobre o que aconteceu nas Olimpíadas, na abertura das Olimpíadas. É revoltante, queridos. Tudo o que nós podemos fazer é entender que o sistema é e sempre será contra Cristo. E estarmos absolutamente prontos para, na oportunidade que nos for dada, nós proclamarmos aquilo que o apóstolo Paulo fez em Atos capítulo 17. Há um dia para o julgamento. Porque Deus estabeleceu um homem que foi morto e que pagou o preço para que pecadores como vocês precisem se arrepender. Arrependam-se agora. Que seja essa a resposta. Muita gente está agindo com muito ódio. E há ódio santo. Há ódio santo contra a idolatria. Mas que a gente possa canalizar da forma correta. Que a gente saiba, que a gente conheça o tempo e o modo. Terceiro lugar. Queridos, não vivam se lamuriando em comparações. Como eu disse, nem tudo na vida tem uma explicação. Talvez um dia a gente entenda algumas coisas que a gente não entende hoje. Talvez não. O que importa? O que importa? Mas as coisas, como eu disse, sem solução, já estão solucionadas, se você colocar nas mãos de Deus. Se você está cansado e sobrecarregado, o que é que Jesus Cristo diz? Venham para Ele. Venham para Ele porque o fardo dele é suave e o seu jugo é leve. E por fim, aproveitem a vida, versículo 15, como uma fagulha do que vem por aí. Quando a gente vira a chavezinha da comparação do terreno com o eterno, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Ou, como o apóstolo diz em outro lugar, essa leve... Preste atenção você que está sofrendo. Preste atenção você que não está nos melhores dias. Essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Jesus Cristo está vindo e Ele vai enxugar dos nossos rostos toda lágrima. Ele vem. E Jesus Cristo é, para um lado, para nós que somos crentes, essa fonte de desejo, essa fonte de conforto, essa fonte de expectativa. Mas Ele é também fonte de horror e de terror, porque Ele vem para julgar o mundo com equidade e com justiça. Que nós entendamos que estamos do lado correto dessa equação. A chegada de Gandalf na coluna de Helm desbaratinou completamente a Saruman e a todos aqueles que estavam ali tentando fazer com que o castelo fosse completamente derrubado, dando uma vitória inesperada aos aliados de Rohan. Mas isso era previsível, para quem conhece um pouquinho de Tolkien. O que é importante a gente se lembrar, queridos, é que o fato é que a arte apenas imita o enredo divino. O que acontece ali é precisamente aquilo que o Senhor Jesus diz que vai acontecer.
quando não há esperança, quando tudo parece acabado, quando parece que não tem jeito para a nossa vida, há uma fagulha, porque o Rei da Glória prometeu que um dia voltará para redimir o seu povo, para levar o seu povo para viver uma vida eterna na sua presença. E se você foi aquecido pelo Espírito Santo nessa manhã, que você se entregue a Cristo. Que você entenda que viver com o coração nas coisas desse mundo é a maior tolice que você pode continuar fazendo. E que não há nenhum desprezo, nenhuma vergonha em abandonar tudo para trás, colocar tudo nas mãos de Cristo. Tem uma música antiga que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Por mais desesperadora que pareça a situação, Apocalipse diz que há a promessa de um cavaleiro branco que virá. E não é quando o versículo 8 diz aqui que nenhum homem tem domínio sobre o vento para o reter, tem tampouco ele domínio sobre o dia da morte. Queridos, sabemos que esse cavaleiro, ele teve domínio sobre o vento, dizendo para, dizendo emudece. E o texto diz que ele vem pisando os seus inimigos, e o sangue dos inimigos vai manchar a sua veste branca, e na sua coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que você se submeta a esse rei, que vem para destruir os inimigos e vem para salvar o seu povo. A ele toda a honra, toda a glória e toda a exaltação.